Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando a nossa disciplina de Físico-Química, agora vamos entrar num novo conteúdo, que é Primeira Lei da Termodinâmica. Então, na Primeira Lei da Termodinâmica, nós temos o significado de termodinâmica, que é a ciência que trata do calor e do trabalho, das características dos sistemas e das propriedades dos fluidos. Na termodinâmica, primeiro nós temos um sistema, que é uma porção definida do espaço. Depois, nós temos uma solução, uma célula, um cilindro, que faz parte dessa porção definida. Entretanto, há um entorno, que é tudo que envolve esse sistema e não tem limite, é o ambiente onde esse sistema está instalado. Os sistemas eles podem variar de volume, temperatura e energia, Os sistemas ainda possuem dois tipos de energia, chamada de composição química, que é do elemento. Entretanto, cinética é o conteúdo de calor, é o movimento dessas moléculas. Os sistemas eles estão envolvidos em energia interna e externa, então. Interna, potencial e cinética, externa também, potencial e cinética. Potencial, a altura que o campo atinge, e a cinética é dependendo da velocidade desse espaço. Por exemplo, ela estar no alto ou no baixo, essa energia interna não vai mudar. O que vai mudar é a energia externa, onde a cinética irá envolver-se nesse processo. Então, observando lá, ainda da altura que a gente lance, vai resultar numa energia cinética maior ou diferenciada desse elemento. Quando falamos a banana sendo consumida por um macaco, a energia dentro dela é a mesma, certo? A energia da banana é a mesma. O que vai mudar? Apenas se ela vai ser consumida com a casca ou sem a casca. Então, termodinâmica tem a energia interna de um sistema, que pode ou não depender da massa do sistema, pelo menos macroscopicamente. Isso classifica-se em propriedades intensivas e extensivas, como a gente já tratou. As intensivas, aquelas que dependem da massa, e as extensivas, aquela que... Por exemplo, nós temos lá a densidade, e as extensivas a quantidade, né? Densidade, volume, quantidade de matéria, entre outras. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que a energia não pode ser criada ou destruída, mas somente convertida de uma forma de potencial a cinética. A primeira lei, ela fala que toda e qualquer energia, ela pode... Na lei do universo, esse calor é constante, então tudo tende a ficar dentro do nosso sistema. Nós temos, então, a energia em um sistema manifestando-se de formas de calor e trabalho. Por isso, a energia pode ser interconvertida de uma forma para outra, mas a quantidade do universo é conservada, então ela não se perde, certo? Aí nós temos a fórmula. ΔU é igual a Q de calor mais W de trabalho. Esses foram os que pesquisaram sobre a termodinâmica: Sadi Carnot, William Thomson, Clapeyron, James Joule e Rudolf Clausius, onde nós temos ele propôs que óleo sendo convertido em mecânico, elétrico e calor. Nos sistemas termodinâmicos abertos e fechados, onde eu tenho aberto massa, mas permite passagem de calor nas suas fronteiras, e sistema fechado, que não troca massa e também não permite troca de energia com a vizinhança. Aqui nós temos as variáveis, quem lembra? P de pressão, V de volume, T de temperatura, e agora nós temos a variável U, que é nula ou troca de calor com a vizinhança. Então, U é adiabático quando não há troca com a vizinhança. Nos sistemas abertos e fechados, nós temos variação de trabalho, quando justifica a primeira lei da termodinâmica que já foi apresentada anteriormente. Nessas variações de energia, nós também podemos ter expansão nula, que é quando não tem perda de energia. Um exemplo de aplicação dessa energia é quando cozinhamos batata na pressão. As batatas na pressão, eu tenho uma válvula de escape para aquelas... Mas também eu posso cozinhar batatas sem pressão, sem levar em consideração, ou seja, quando eu tenho uma situação isobárica. O que vai mudar
nas batatas tem um aumento de contato. E aí a batata cozinha mais rápido, né, pessoal? Continuando, esse trabalho que atravessa fronteiras, ele vai ser calculado de acordo com o êmbolo e a variação de energia colocada nela. Aqui está os diagramas que a gente já viu tanto, né? E volume. Então, nesse caso, se eu tenho pressão e volume, eu não tenho temperatura sendo alterada. Então, ela é isotérmica, correto? Também a primeira lei da termodinâmica. Nesse caso, o processo é isobárico. Lembrando, isobárico é que não tem transformação de pressão. Pressão é constante. Temos também, como fala aqui em cima, isoadiabática, processos adiabáticos, onde não há troca de calor, que é a nova usinho de processo sem transformação de calor. Aqui tem os processos cíclicos, ou seja, processos fechados, e também trabalham em ciclo. Há um aquecimento, uma elevação da pressão e do volume, há resfriamento, e isso reduz a pressão e o volume interno do sistema. Representa uma entrada de calor, uma determinada e uma perda de calor, por isso ΔU. Os refrigeradores são um bom onde a pressão é adiabática, ou seja, as compressões ocorrem sem a perda ou variação de calor, né? O que vai gerar uma situação de ambientes resfriados e aquecidos. Porém, dentro desse sistema a gente consegue ver que é impossível que uma máquina não tenha perda para o ambiente, então a sua eficiência jamais será 100%. Os exercícios propostos, eles vão sempre levar em consideração essa fórmula: quantidade de calor, T, trabalho, e ΔU, variação de energia interna. Que a organização, ou então a entrada de energia ou o trabalho realizado, eles podem estar em outras conformações, mas sempre será um cálculo de somatórias variáveis envolvidas. Vamos às atividades. Hoje as atividades serão um pouco diferentes. Terão uma explicação de como elas devem ser feitas e devem ser realizadas na sexta-feira da semana que vem, já que na sexta-feira teremos uma nova aula. Pessoal, obrigado pela atenção e até breve.